É por isso que Jeff Bezos odeia Elon Musk. Olá, tudo bem com vocês? É uma satisfação ter você por aqui. Seja muito bem-vindo ao canal. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir que deixe seu like, se inscreva no canal e comente abaixo qualquer coisa. Vai nos ajudar muito incentivando o nosso trabalho, fazendo o algoritmo do YouTube dar relevância ao nosso conteúdo. É por isso que Jeff Bezos odeia Elon Musk. É uma corrida espacial e não apenas entre países. Dois dos maiores bilionários do mundo estão em uma rivalidade de mais de 15 anos entre si. Elon Musk com sua SpaceX e o bilionário da Amazon Jeff Bezos com a Blue Origin. E ambos estão em uma corrida para levar as pessoas ao limite do espaço e além. Mas acontece que não são apenas esses caras tentando chegar à linha comum primeiro e parece que outro bilionário está prestes a vencê-los. E onde está a NASA em toda essa rivalidade de foguetes? Jeff Bezos é atualmente a pessoa mais rica do mundo. E dirige a Amazon e a empresa aeroespacial Blue Origin, que tem o objetivo de enviar pessoas para o espaço. Elon Musk é o CEO dual, executando Tesla e SpaceX ao longo dos anos. No que resultou a rivalidade entre os dois? É por isso que Jeff Bezos odeia Elon Musk. É uma corrida espacial e não apenas entre países. Dois dos maiores bilionários do mundo estão em uma rivalidade de mais de 15 anos entre si. Elon Musk com sua SpaceX e o bilionário da Amazon Jeff Bezos com a Blue Origin. E ambos estão em uma corrida para levar as pessoas ao limite do espaço e além. Mas acontece que não são apenas esses caras tentando chegar à linha comum primeiro e parece que outro bilionário está prestes a vencê-los. E onde está a NASA em toda essa rivalidade de foguetes? Jeff Bezos é atualmente a pessoa mais rica do mundo. E dirige a Amazon e a empresa aeroespacial Blue Origin, que tem o objetivo de enviar pessoas para o espaço. Elon Musk é o CEO dual, executando Tesla e SpaceX ao longo dos anos. No que resultou a rivalidade entre os dois? Uma rivalidade entre os dois resultou em alguns amargos xingamentos e discussões no Twitter. Mas agora Bezos está tentando provar que a Blue Origin é completamente segura para turistas espaciais. Elon Musk, por outro lado, não tem planos definidos para ir ao espaço ainda. Mas expressou interesse em se juntar ao bilionário japonês Yusaku Maezawa em sua viagem ao redor da Lua na nova nave Big Falcon Rocket. Foguete programado para ser lançado em 2023. Elon Musk também disse que quer se mudar para Marte e viver sua vida lá. Mas como essa rivalidade entre esses caras começou? Em 2004, tanto Blue Origin quanto SpaceX ainda estavam em seus estágios iniciais e nenhum dos dois havia concluído nenhum lançamento ainda. Entretanto, Bezos e Musk se encontraram para discutir suas ambições de foguetes reutilizáveis e vamos apenas dizer que não foi bom. Musk disse que tentou dar alguns conselhos a Bezos, mas Bezos ignorou Musk. Daquela época em diante os dois se mantiveram calados. É por isso que Jeff Bezos odeia Elon Musk. Mas a rivalidade voltou a se acirrar em 2013, quando as duas empresas tentaram alugar a mesma plataforma de lançamento da NASA. SpaceX queria o uso exclusivo, então a Blue Origin entrou com um protesto formal com o governo para impedir que o SpaceX usasse a plataforma de lançamento. Sugeriu que o complexo deveria ser convertido em um espaçoporto comercial para todas as empresas de lançamento. Elon Musk chamou isso de uma tática de bloqueio falso e deu um golpe na Blue Origin dizendo que a empresa não criou uma espaçonave orbital confiável.
Embora tenham passado mais de 10 anos para construir uma, no entanto, Elon Musk disse que se a Blue Origin de alguma forma projetasse um veículo qualificado para os padrões de classificação da NASA e que pudesse acoplar com a estação espacial, a SpaceX acomodaria de bom grado suas necessidades. Mas Elon Musk disse francamente: acho que é mais provável que descubramos unicórnios dançando no duto de chama. A forma como a SpaceX ganhou o direito de assumir a plataforma de lançamento. E isso não é todo o infortúnio que a Blue Origin sofreu. Recentemente perdeu um contrato com a NASA para a SpaceX para construir o módulo lunar que levará os astronautas à superfície da Lua em 2024. Bezos não gostou da decisão e abriu um protesto acusando a NASA de mover as través para os licitantes no último momento. Este foi um grande golpe para a Blue Origin. É claro que Elon Musk disparou contra Bezos e seu protesto de 50 páginas com um tweet que dizia: "Não posso obter para orbitar LOL, isso é Elon Musk para você." Mas dissemos no início que há outro bilionário que parece que está prestes a vencer Elon Musk e Jeff Bezos em seu próprio jogo. Virgin Galactic e seu fundador, Richard Branson, também tem trabalhado nos últimos 20 anos para levar o foguete Unity rumo ao limite da atmosfera terrestre. Ele diz que Elon Musk tem uma fixação por Marte e é sua missão de vida, enquanto ele e Bezos querem usar o espaço para melhorar a Terra. Este foguete é realmente outro nível para viagens e é carregado por uma grande nave-mãe a jato chamada Eve, e quando na altitude correta a nave é lançada, e seu foguete empurra a nave a 3 vezes a velocidade do som. Ele então faz uma subida acentuada para cima até atingir a borda do espaço. No voo de teste da espaçonave, ela executou um backflip lento girando suas asas contra a unidade. Os planos da empresa SpaceX. Então retorna da borda do espaço e pousa em uma pista muito parecido com o ônibus espacial. Mas até mesmo a unidade teve um problema e uma tentativa de voo anterior foi cancelada por causa de um problema de interferência eletrônica, onde o foguete da espaçonave desligou antes de planar com segurança de volta à Terra. No entanto, a Virgin Galactic diz que consertou o problema e revelou a nave de terceira geração que parece incrível agora. Provavelmente há muitos odiadores de Elon Musk por aí, mas parece que a SpaceX está vencendo todos na corrida espacial. A SpaceX construiu e projetou o Falcon 9 e os veículos de lançamento pesados do Falcon. Mas isso não é tudo. A empresa também constrói seus próprios motores de foguete, o Merlin e o Kestrel. Além disso, eles têm conversado sobre a construção de um novo motor de alto nível muito maior, o Merlin II. Mas é sempre o objetivo da SpaceX ser capaz de reutilizar o primeiro estágio de um foguete, e em dezembro de 2015 pousou seu foguete Falcon 9 pela primeira vez. 2016 e 2019, a SpaceX impressionou o mundo novamente com uma aterrissagem de reforço triplo e 2 dos reforços pousando no solo em conjunto perfeito, enquanto o núcleo principal pousou em um navio-drone no oceano. E quanto a SpaceX levando as pessoas para a borda do espaço como a Blue Origin ou a Virgin Galactic, vamos enfrentá-lo. Os objetivos da SpaceX são diferentes dos concorrentes. Portanto, o foco principal é colocar as pessoas na superfície da Lua e de Marte. E é aqui que a nave espacial SpaceX entra em um estágio totalmente reutilizável de 2 estágios. Para orbitar superveículos de lançamento de cargas pesadas que podem levar 100 pessoas ao espaço, a nave teve um desenvolvimento muito rápido desde 2019. Começando com o Starhopper, que teve sucesso no lançamento e pouso.
E depois construindo a nave SN5 parecia um silo gigante de grãos e foi surreal assistir essa coisa decolar e pousar com sucesso. Mas nem todas as naves espaciais pousaram inteiras. Uma bola de fogo, SN10 pousou, mas explodiu logo depois que um SN11 voou com sucesso a uma altitude de 10 km, mas explodiu logo depois de 3 falhas de nave estelar consecutivas. No entanto, Elon Musk foi citado como dizendo que esperamos que ele exploda. É estranho se ele não explodir. Francamente, agora a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos interveio e não acredita que essas falhas sejam intencionais e estão examinando mais de perto a nave da SpaceX. Então, quais são os novos planos para nossos astronautas bilionários? Bezos está definido para ir ao espaço em seu novo veículo espacial em 20 de julho de 2021 com seu irmão Mark, um licitante online anônimo muito rico que gastou 4,8 milhões de dólares para dar um passeio na cápsula. O veículo espacial pode transportar até 6 pessoas e atinge uma altitude de mais de 100 km, chamada de espaço suborbital. O voo dura cerca de 10 a 15 minutos, tempo suficiente para os passageiros flutuarem na ausência de peso. Vamos ver se tudo correrá como planejado, porque todos nós sabemos que qualquer coisa pode mudar a qualquer momento. A questão na mente de todos é se é arriscado enviar esses bilionários ao espaço. A grande notícia é que, enquanto estamos fazendo este artigo, Blue Origin recebe o primeiro consentimento oficial da Administração Federal de Aviação. Para voar passageiros até a borda do espaço, até mesmo você poderia pegar uma passagem em um foguete até a borda do espaço. Agora mesmo, se você tiver o dinheiro e nenhuma palavra ainda sobre quanto custarão as passagens, mas você pode apostar que serão caras. A SpaceX está realmente ocupada tentando deixar sua nave futurística em forma de bala pronta para levar as pessoas a Marte. E a última nave SN15 acabou de realizar um pouso suave quase perfeito e não explorou. E quando se trata de voo espacial humano, a SpaceX ainda está no topo. Em 23 de abril de 2021, a missão da Tripulação 2 da SpaceX enviou mais 4 astronautas para a Estação Espacial Internacional. Acidentes podem ocorrer? A bordo da nave espacial, a tripulação da companhia, tornando-a o terceiro lançamento tripulado bem-sucedido. E enquanto isso, Branson e Bezos estão em uma missão para convencer e garantir às pessoas que um passeio de foguete é divertido e seguro. Vamos ter em mente que mesmo espaçonaves que passaram por anos de testes podem acabar falhando ou dando defeitos leves. O fracasso do ônibus espacial Challenger em 1986, quando ele se partiu em apenas 73 segundos em seu voo, ou o ônibus espacial Columbia quando se desintegrou na atmosfera da Terra em 1º de fevereiro de 2003. Mas falando das espaçonaves da NASA, onde estão na corrida espacial? Por causa de toda esta competição, a NASA parece que está ficando um pouco para trás. Mas eles ainda estão na corrida com seu enorme foguete. O sistema de lançamento espacial é o veículo de lançamento mais poderoso construído desde 1960. Tem 98 metros de altura e 4 motores que produzem 8,8 milhões de libras de empuxo. Essa quantidade insana de energia pode colocar 27 toneladas de carga no espaço, que são 11 veículos utilitários esportivos grandes. E sim, esses são os mesmos motores RS-25 que foram usados neste programa de ônibus espacial, e este é o foguete que a NASA usará em seu programa Artemis. Mas este foguete está pronto para fazer o trabalho de enviar astronautas à Lua? A NASA está ficando para trás em tecnologia de foguetes? Por enquanto,
O sistema de lançamento espacial ainda está sendo montado e o projeto Artemis ainda está definido para nos levar de volta à Lua em 2024. A SpaceX agora está ajudando no módulo lunar e Jeff Bezos não está feliz com isso. E, já que estamos no assunto, a China está tentando ultrapassar programas espaciais da NASA. No entanto, já está se tornando mais difícil para uma empresa estatal permanecer neste mercado, uma vez que são responsáveis perante os contribuintes por seus recursos. Ao contrário das empresas privadas, você pode verificar que aqui, se você perdeu, as empresas privadas sofreram centenas de falências, foguetes, acidentes e enormes perdas financeiras. Mas agora eles conquistaram o espaço e o futuro da exploração espacial parece brilhante. Veja também o artigo completo e muitos outros, no site Mundão Incrível, link na descrição do vídeo. Deixe abaixo sua opinião, e o que você acha desses dois figurões bilionários. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E também não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo.